O Boca no Trombone fez uma reportagem com o promotor de justiça de Jaraguá, Everaldo Sebastião de Souza. Ele nos revela parte do seu trabalho, de seus projetos e de sua trajetória. Confira na reportagem. Eu vim para Jaraguá no ano 2000, fiquei 7 anos em Goiânia e posteriormente voltei há 6 anos, eu voltei para a comarca de Jaraguá. Eu fiquei 6 anos em Goiânia, assessorando a Procuradoria-Geral de Justiça em um centro que auxiliava os promotores a desempenhar suas funções, como também trabalhava políticas públicas junto ao Ministério Público de Goiás. Nós somos Jaraguá, São Francisco e Jesúpolis, que integram a comarca de Jaraguá. Na verdade, são 3 municípios, Jaraguá sede. Não, ele pode ficar indefinidamente. A partir do momento que a gente passa a ser titular, a gente entra como substituto. Quando entramos como substituto, a gente fica tirando férias, ajudando aqui e ali onde tem mais serviço. A partir do momento que a gente titulariza na comarca, a gente fica indefinidamente. Nós temos uma garantia de inamovibilidade. A gente só sai se a gente pedir. Então, pode ficar até eu pedir uma promoção, algum local que seja do meu interesse, ou posso ficar até a aposentadoria de forma indefinida. Na verdade, eu estava em Goiânia no cargo em comissão. Eu continuava sendo promotor de Juricurá e como o procurador achou interessante o meu trabalho, ele me convidou para assessorá-lo, venceu o mandato dele, aí eu voltei para a minha comarca de origem. Eu estava no cargo de confiança, como um secretário dele, né? Sim, até 88 a nossa função era muito particularizada na área criminal, como aquele promotor de filme americano, né? Aí, a partir de 88, nós tivemos a concepção de que, isso foi o constituinte, de que a gente não trabalha ação criminal se a gente não trabalhar nas áreas estruturantes, são educação, defesa do consumidor, meio ambiente, porque se a gente não trabalhar as questões de fundo, educação, a gente não vai conseguir resolver a parte criminal. Então foi ampliado em demasia as atribuições do Ministério Público e a gente atua todas nessas áreas consideradas estruturantes, meio ambiente, patrimônio público, consumidor, educação, infância e juventude, para que a gente consiga lá na frente frear a criminalidade. Então são desafios muito grandes porque o país, infelizmente o Brasil, ele tem uma deficiência muito grande nessas áreas estruturantes. Então o nosso foco hoje é maior nessa área estruturante, tentar criar condições que o cidadão tenha dignidade, educação, viva num ambiente adequado, para que ele não descambe para a criminalidade. Então esse é o contexto da nossa atuação hoje. Criminal é apenas um ramo, né? E o trabalho, o foco principal é nessas outras áreas estruturantes, inclusive no foco social, que é formar o cidadão, né? Para que ele não se envolva lá na frente com crime, com a criminalidade, e seja adotada pelo crime, não pelo Estado. Sim, na verdade, alguns colegas, eles têm esse foco de atuação que nós temos aqui, porque o Ministério Público ele trabalha exigindo o cumprimento daquele que está na lei. Quando ele não consegue, por um acordo ou de forma voluntária, por parte dos gestores ou de um particular, é necessário ele entrar com ação civil pública ou com ações judiciais para garantir a efetividade daquele direito. Só que a experiência que nós temos, infelizmente, quando se lida com o poder público, esses processos são muito demorados, né? O poder público prefere gastar com advogados para contestar a aplicação ou cumprimento da lei do que efetivamente dar cumprimento naquele que a própria lei e a Constituição determina. Então tem ações aqui que tem 10 anos, 8 anos, e isso vai para julga em Jaraguá, vai para tribunal em Goiânia, depois vai para Brasília, e efetivamente a política é muito demorada a implantação, né? O resultado prático. Então nós vimos que a gente pode atuar junto com a comunidade, buscando resgatar essas áreas estruturantes sem o processo. Isso num acordo, num consenso com a comunidade, aplicando, direcionando as multas, que a gente poderia aplicar multas em processo, ao invés de pôr uma conta pública
que esse dinheiro dificilmente retornaria para a cidade, a gente cria uma conta local, um conselho para administrar esse dinheiro, aplica esse dinheiro nessa conta desse conselho e a própria comunidade faz o gerenciamento. Então aqui nós temos vários exemplos positivos. Nós colaboramos com a construção da PAI, a construção de escolas, a construção da delegacia, estamos construindo um presídio, vamos construir abrigos de idosos, estamos ajudando a construir associação de animais, ajudamos também na própria associação que cuida de dependência química. Então é um trabalho muito produtivo, muito prazeroso, que envolve a comunidade e que a gente consegue resultados bem mais prático e bem mais rápido do que efetivamente a atividade tradicional, que é entrar com o processo e esperar o resultado. Então, felizmente, está dando muito certo. Nós conseguimos aí um engajamento de grande parte da sociedade, da prefeitura, do juiz de direito, dos outros colegas promotores. Então, os resultados estão aí, são visíveis e muito significativos. A gente tem conseguido muitos ganhos para a coletividade com esse trabalho inovador. Sim, nós temos, infelizmente, nossa cidade é uma cidade antiga, com mais de 200 anos, mas que nós não tínhamos sequer uma delegacia, um presídio para dar dignidade ao preso. Infelizmente, a gente não tinha praticamente nada. A gente vai tentar estruturar essas áreas de segurança, né, principalmente relacionada à criminalidade, que é uma delegacia eficiente para investigar os crimes, um presídio onde o preso tenha dignidade, consiga sair dali melhor do que ele entrou. E a partir daí a gente vai trabalhar em um local digno para acolher esses idosos, já estamos fazendo também. E a ideia que a partir daí a gente começar a investir na educação, na formação do ser humano, com projetos para jovens. É uma coisa bem mais ampla e que vai dar efetivamente mais resultado. A gente certamente vai conseguir diminuir a criminalidade a partir do momento que a gente conseguir focar nessas áreas importantes aí, que é a educação, inserção dos jovens num curso profissionalizante, em programas esportivos. Esse trabalho que o Nilman aí, juntamente com outros parceiros, já desenvolve aí de forma incipiente, mas já começaram nessa luta. Então, eu tive a grata satisfação de trabalhar como assessor do Procurador-Geral de Justiça, na época, doutor Eduardo, e eu fui para uma área da infância e juventude, né? E a gente tem uma noção, uma concepção do que ocorre no estado inteiro. Se Jaraguá tem todos esses problemas que nós conhecemos, multiplica-se isso por 246 municípios. Então a gente teve uma ideia geral do que ocorre no estado, a quantidade de ações que os promotores entram sem um resultado efetivo. E lá, então, a gente, com vários outros parceiros, associações de Goiânia, a gente teve a oportunidade de integrar com essas associações, com esses parceiros, com essas entidades, e que nos deram esse know-how de que seria um trabalho, que esse trabalho de aglutinação, de um trabalho de muitas pessoas voluntárias em prol de um objetivo comum, a gente conseguiria ter um sucesso bastante efetivo. Então nós criamos lá na época a Associação Goiana de Combate às Drogas, que englobava mais de 50 entidades, né? E desenvolvemos vários cursos, primeiro de capacitação dessas pessoas e depois de inserção prática, de buscar verba, desenvolvimento de projetos sociais. Então foi uma experiência enriquecedora. E foi lá que deu um estalo, né, que a gente pôde perceber que é um trabalho que pode ser desenvolvido também nas comarcas, por cada um dos promotores, e com esse know-how, com essa experiência, a gente começou a desenvolver aqui, né? Infelizmente, quando a gente mudou o procurador, nós voltamos para Jaraguá, e muitos desses projetos que estavam sendo desenvolvidos não tiveram a continuidade necessária, né? Mas, certamente, o procurador hoje, o atual, ele realmente também tem um foco nesse assunto, né? nessa forma de intervenção. Ele está resgatando ou vai resgatar aí essa aproximação da sociedade como forma dela própria tentar resolver os seus conflitos, né? Seus problemas. Não ficar esperando ou simplesmente cobrando dos gestores, que certamente é uma solução muito mais complexa, muito mais difícil de fazer acontecer. Sim, bem, esse projeto é implantar políticas públicas.
Primeiro, aproximar a população ao poder público, né? E a partir daí, desenvolvemos projetos, né? Primeiro aglutinar, né, em prol do objetivo comum, desenvolver projetos, apresentar projetos para que sejam desenvolvidos em parceria efetivamente com o poder público. Então seria, citar só um ramo disso, né? Seria combate às drogas, né? Envolvimento da população, capacitar. Porque tem muita gente com boa vontade, mas às vezes não sabe como fazer. Capacitar as pessoas que já voluntariamente trabalham nisso e formalizar, né, porque a gente só consegue obtenção de rendas, tanto no particular como no poder público, a partir do aumento da formalização e desenvolver projetos para que, com essa formalização, a gente consiga arrebanhar recursos e juntar com o voluntário, que são esse grupo do bem, né, que já trabalhavam empiricamente, sem qualquer tipo de apoio, e unir essas forças no sentido de buscar a solução, seja para a diminuição da criminalidade, seja para tratar o dependente, seja para diminuir o tráfico de drogas, seja para cuidar do meio ambiente, seja para proteger o consumidor. Então é uma forma inovadora e importante, seria um empoderamento da própria sociedade e tendo o Ministério Público não como protagonista, mas como parceiro dessas entidades, orientador, isso. Sim, como eu disse, tem muitas pessoas que preferem, ao invés de comparecer numa reunião, de estar se divertindo, jogar sua sinuca, tomar sua cerveja, mas tem uma gama muito grande de pessoas vocacionadas, com vontade de mudar a realidade que nós vivemos e com a ideia concebida que a gente só vai conseguir isso a partir da união de esforços e buscando aí, cada um se movimentando e fazendo um pouquinho a mais daquilo que ele poderia fazer em prol da coletividade. Então nós temos uma gama imensa de pessoas, muitas entidades, aqui em Jaraguá no mínimo 30, 40, 50, ou várias outras que trabalham individualmente, que a gente não conhece, cada um atuando em uma área sozinha, né, de forma desorganizada e já tendo resultado. Então a gente otimizando esse trabalho, organizar então, a gente tem certeza que os resultados serão magníficos e quem ganha com isso é a sociedade como um todo. Acreditar, né? Acreditar que nós podemos, né? Há uma frase do Barack Obama que diz que juntos nós podemos, juntos a gente pode construir. Então a gente deve sim cobrar do político, deve votar certo, deve exigir da autoridade o cumprimento daqueles direitos previstos na Constituição. Isso é uma faceta importante. Agora a gente não pode só cobrar, a gente tem que se unir, né? Unir com quem quer fazer, procurar as pessoas certas, né? E procurar se qualificar, que é muito importante, o como fazer, e que juntos a gente vai conseguir certamente mudar essa realidade. Nós temos muito problema, sim, temos, mas juntos a gente é muito maior do que todos eles. E certamente a união nossa, a união de todos os segmentos, a gente vai pressionar o poder público, vai trazê-lo como parceiro e vai conseguir muito mais rápido mudar essa realidade. Nós somos um país rico, né, mas de uma sociedade pobre, de renda mal distribuída, e trabalhando em conjunto, exigindo aquilo que a Constituição Cidadã, em 88, já abre a possibilidade da gente cobrar, de obter, e a gente tem que saber a forma correta de trabalhar. E eu tenho certeza absoluta, hoje de forma insofismável, de que as parcerias, o trabalho em conjunto é a solução a curto prazo para a gente conseguir mudar essa realidade. E aproveito a oportunidade nesse procedimento, nesse caminhar, para que a gente se qualifique, para que a gente se aglutine, para que a gente otimize os nossos resultados. Dia 4 de abril de 2018, às 9 horas da manhã, no Salão do Júri do Tribunal do Júri aqui do Fórum de Jaraguá, nós temos uma importante reunião com todas as entidades, todas as pessoas do bem estão convidadas a participar, né? Nós teremos um expositor que vem de São Paulo para nos qualificar, para trazer experiências positivas, e estão todos convidados. Eu tenho certeza que é um passo importante para que a gente possa caminhar de forma significativa e definitiva para a resolução dos nossos problemas. Dia 4 de abril, 9 da manhã, no Fórum,
vamos nos qualificar para buscar aquilo que é de direito, aquilo que nós, certamente vai ser importante para mudar a sociedade que a gente vive. Talvez a gente não mude o mundo inteiro, mas se a gente mudar o nosso bairro, cada um mudar o seu bairro em um determinado assunto, nós vamos mudar a cidade e isso vai refletir em outras cidades para a gente começar a mudar esse país que precisa, né?